Oi, meus amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meus amados, eu vou falar para vocês sobre Sofia e Romilda. Bom, meus amados, Fábio era um homem muito bem sucedido. Ele era um empresário de renome aqui em São Paulo. Fábio, ele tinha uma vida que ele esbanjava muito, ele curtia muito, ele tinha muito dinheiro e ele usava muito desse dinheiro para poder controlar a vida de outras pessoas. E assim, ele curtia muito passear, conhecer outros cantos do Brasil, do mundo, passeava demais, andava demais para tudo que é lado, festas, frequentava muitas festas. E em uma festa, Fábio foi para o Nordeste. E ele conheceu o forró lá do Nordeste, época de festa junina, e foi para lá. Chegando lá, Fábio conheceu Romilda. Romilda era uma menina que ela tinha os seus 15 anos de idade. Fábio já tinha seus 35, 30 e poucos anos de idade, quase por uns 35 anos de idade. Romilda era uma menina muito bonita, atraente. Fábio, ele se interessou por ela. Fábio pegou e se apresentou a ela, mostrou uma ilusão de mundo todo para ela, né? E falou da vida dele, contou como que ele era, todo aquele glamour todo para encantar uma pessoa. Romilda ficou muito encantada. Romilda era uma pessoa que ele era uma menina que ela era do interior, uma menina que não conhecia muitas coisas assim extraordinárias, e Fábio quis mostrar o mundo para ela, quis apresentar o mundo para ela. Ou seja, ele fez uma propaganda de que apresentaria o mundo para ela. Bom, Romilda, ela no outro dia, na noite que eles se conheceram, no outro dia Romilda pediu para Fábio ir lá conhecer os pais dela. E aí, chegando lá, os pais eram mais humildes ainda que ela. E os pais falaram: poxa, se você vai dar uma boa vida para minha filha, tudo bem, pode levá-la para São Paulo. E Fábio cumprimentou eles, colocou ela no carro, ficaram ainda uns dias lá naquela cidade e veio para São Paulo. Bom, Fábio tinha um lado muito possessivo. Ele era muito possessivo. E Fábio fazia o quê? Ele, quando ele percebia que as pessoas eram posse dele, ele gostava de dominá-las. E o tempo foi passando, os dias foram passando. Fábio transformou aquele relacionamento numa coisa possessiva. E assim, ele não queria que as pessoas vissem ele com ela. Ele tinha um amor por ela e uma certa vergonha dela, né? O que Fábio fez? Fábio fez uma coisa horrível. Fábio tinha um quarto na sua casa, uma casa enorme, e ele colocou cadeados, colocou trancas nesse quarto. Ele trancou Romilda naquele quarto. Uma menina na época ela já estava com uns 16 anos, e trancou Romilda naquele quarto. Aquele quarto era um quarto abandonado, um quarto que pouca gente usava ele, e assim ele tratava ela como uma prisioneira dele. Cuidava dela, tudo, mas assim, ninguém mais na casa sabia que tinha alguém naquele quarto lá. Somente Fábio e Romilda que sabiam da situação que estava acontecendo. Fábio, ele morava numa casa sozinho, porém ele tinha empregados, tinha pessoas que iam fazer faxinas lá, iam fazer o serviço, mas lá ele não deixava ninguém tocar, ninguém mexer. Bom, o tempo foi passando, o tempo passou, a vida foi acontecendo, os dias foram acontecendo, o universo foi se transformando, e assim, Fábio teve uma filha. Fábio teve uma filha, e essa filha foi com Romilda. Fábio teve essa filha, permitiu que Romilda tivesse essa filha, e essa filha nasceu. Logo que ela ficou grande, já numa idade, já uma idadezinha boa para sair dos braços da mãe, Fábio tirou ela de Romilda, continuou deixando ela trancada naquele quarto, e foi criar a filha, deu o nome para ela de Sofia, e deixou a Romilda presa ainda lá como sua prisioneira, e Sofia vivendo a vida.
E Fábio foi plantando a ideia de que Sofia foi uma criança que ele adotou, que era uma criança que ele gostou muito, e assim, para as pessoas ele falava isso. E amou Sofia, assim, de uma forma extraordinária. Dava de tudo para aquela criança, andava com ela para tudo que é lado, curtia pra caramba, apresentava ela para as pessoas como filha que ele teve, que ele resolveu adotar, que não sei o quê. E aí pegou a vida foi acontecendo e Sofia foi crescendo. Sofia foi se envolvendo ali. Ela tinha uma amizade muito forte com o pai. Ela amava o pai dela assim extraordinariamente, de uma forma assim inacreditável. E o pai também ele era recíproco. O pai também dava aquele amor para ela de uma forma assim incondicional. Os dois eram assim apaixonados um pelo outro, agarrados mesmo, viviam agarrados. Sofia foi crescendo, até conselhos Sofia passava para o pai sobre coisas tal. Sofia foi crescendo e Sofia tornou-se uma menina muito religiosa. Tornou-se uma menina assim muito próxima das pessoas. Sofia não tinha aquele lado orgulhoso, aquele lado ranzinza, aquele lado soberbo que o pai dela tinha. Sofia era mais humana. Sofia ela tinha uma compaixão com as pessoas que era impressionante. Sofia fazia projetos sociais. Sofia gostava de estar em eventos que eram eventos mais sociais, assim, se vestia muito humildemente. Sofia não era uma pessoa que ela fazia questão da fortuna que ela tinha. Muito pelo contrário, Sofia fazia questão da vida que ela levava e pela forma humilde de ser que ela tinha. E assim, ela vivia desse jeito na escola, nas ruas, nos lugares onde ela ia. As ações dela mostravam o quanto ela era desse jeito, né? O quanto a identidade dela era essa, uma identidade boa, uma identidade agradável. E o pai admirava, o pai vivia admirado, olhava ela assim, não compreendia como que aquela menina não tinha ambição nenhuma, né? Ele às vezes ele tentava assim provocar ela, não, pai, eu tô de boa, o que eu preciso Deus me dá, Deus é muito generoso comigo. E assim, ela tinha umas respostas muito, muito religiosas, umas respostas muito espirituais assim, né? Bom, Sofia, quando ela estava nos seus 18 anos de idade, Sofia ela questionou uma questão muito séria com ela. Aos 18 anos de idade, o pai dela fez uma viagem e ela já vigiava aquele quarto. Ela já sabia que tinha um segredo ali do pai dela ali. Ela era uma pessoa que ela tinha uma visão, ela acompanhava quando o pai dela voltava transtornado daquele quarto, e aquilo curiava ela. E mais ou menos aos 18 anos, Sofia pegou e numa viagem do pai, Sofia resolveu explorar aquilo ali. Sofia tinha uma colega que era faxineira da casa, que fazia faxina de 15 em 15 dias lá na casa, e ela fez uma amizade com essa moça. E Sofia pegou e falou, vamos curiar o que tem ali naquele quarto, mas assim, a gente tem que fechar esse pacto para que meu pai não saiba. E aí a empregada também estava curiosa, porque fazia tempo que ela trabalhava na casa e ela tinha medo de mexer naquilo ali, né? Então assim, as duas foram lá e com o pacto de não contar nada e tentar fazer a coisa da forma mais perfeita possível para que o pai não desconfiasse, elas foram lá. Chegando lá, elas viram que tinha muitas trancas. Pois bem, Sofia não conseguiu abrir. Sofia batia, perguntava se tinha alguém aí, se tinha alguma coisa lá, e assim os seus ouvidos ouviam um gemer. Aquela coisa de dentro, meio sofrido. Aquilo curiou mais ainda Sofia. O seu pai fazia 2 dias para ele voltar. E sim, Sofia criou um plano na sua cabeça. Quando o seu pai voltou exausto, voltou cansado. E assim, ele pegou e falou, poxa, eu preciso descansar um pouco, porque eu preciso recuperar minhas energias. Bom, Sofia aproveitou isso daí
Catou as chaves que o pai dele tinha guardado, o pai dela tinha guardado assim, guardado, muito bem guardado. Foi lá, tirou xerox das chaves. Esperar, aguardou paciente, que Sofia tinha uma paciência, que Deus ajudou ela a ter esse conhecimento, a ter esse aprendizado. E assim, na próxima viagem que seu pai fez, porque ele viajava em torno de 15 dias, não viajava mais com tanta frequência, mas ele sempre fazia uma viagem de 15 dias para conhecer os lugares, para ver os empreendimentos dele. Sofia foi lá. E Sofia chegou naquele quarto, abriu aquele quarto. Sofia encontrou uma mulher dentro daquele quarto. Uma mulher já madura. Uma mulher totalmente destruída, totalmente em frangalhos, totalmente quebrantada, totalmente arrasada naquele quarto, com a boca amarrada, presa aos seus braços, suas pernas, sentada numa cadeira, uma cadeira velha de madeira, com uma caminha do lado. Sofia olhou aquilo, Sofia ficou horrorizada. Sofia tirou a atadura da boca daquela mulher. Aquela mulher estava fraca, alimentaram ela, mas a empregada deram alimento para ela, trataram ela assim para poder ela se recuperar, não fizeram uma pergunta, foram lá, trataram, e a mulher chorava, agradecia, pedia de todo o coração: muito obrigado, muito obrigada, muito obrigada. Sofia pegou, desamarrou aquela mulher. Aquela mulher: eu preciso falar. Ela falou assim: eu não quero saber nada. Você está vivendo de uma forma que um ser humano não merece viver. Eu estou te libertando. Você está livre. Você faça o que você quiser. Você age da forma que você quiser. Mas nenhum ser humano tem que ser tratado neste nível. Ninguém é acima de você. Você merece ser tratada livre como nós estamos hoje. Libertou essa mulher. Falou: a partir daí você toma todas as atitudes que você quiser. Você faça o que você bem quiser. Mas assim, agora você está sendo tratada como um próximo tem que amar o outro próximo. Seja livre, minha amada. Bom, isso Sofia não recebeu dela própria, não. Isso Deus ajudou Sofia nesse fervor, nessa atitude. Deus estava ali com Sofia. Deus preparou Sofia para que Romilda saísse daquela situação ali. Bom, pessoal, o desfecho, vocês podem imaginar o que aconteceu, né? Deus abençoe a todos.